Chegamos ao episódio final de Shogun, essa lindeza de série, preciosa demais em todos os momentos e em todos os detalhes. Shogun, aliás, chegou ao final antes do final. Há muito por vir. 5 exércitos no campo da Batalha de Sekigahara, em setembro de 1600, uma missiva que destrói os planos de um dos senhores de guerra e o estabelecimento do shogunato de Toranaga, o rei dos subterfúgios. A Dream of a Dream começa com as consequências da morte de Dona Mariko, que Deus a tenha. Yabushiji está meio surdo e dissociando graças à imensa culpa que está sentindo, já que a morte de Mariko foi sua maquinação. Os regentes se reúnem e Ishido pressiona por declarar guerra, mas Oshiba exige que se espere os ritos fúnebres de Mariko. John está ferido e tendo sonhos com uma vida num futuro distante. É escoltado para fora de Osaka pelo padre Martin e na conversa dos dois John é enfático. As facções da cristandade jamais vão se acertar, e durante muitos séculos ele esteve certo. John é levado até o navio de Toranaga, encontra Yabushiji e os dois levam a família de Toranaga de volta para Anjiro. Mariko foi realmente a alma dessa série, como prova esse episódio final, onde, como pontuou Toranaga, tudo que ficou dela foram suas palavras. Tão fortes foram suas palavras e suas ações que, mesmo sem ela, tudo girou em seu entorno. A falta de Mariko é enorme para John, que segura o crucifixo dela o tempo todo, até quando vai cometer seppuku. Quando ele e Fuji estão sentados na varanda, fica o espaço vazio onde deveria estar Mariko, e essa foi a cena mais dolorida, depois, claro, da cena dele segurando o corpo dela no armazém. Quando John argumenta com Fuji para ela não virar freira, o faz porque Fuji para ele é um pedaço de Mariko e dos meses que os três viveram naquela casa em Anjiro. Vimos Buntaro, afetado pela perda da esposa, ajudar John a recuperar o Erasmo, naufragado e destruído graças também a um plano de Toranaga e Mariko. Da parte dela, para salvar a vida do inglês, e da parte de Toranaga, para que ele jamais deixe o Japão. E ele jamais deixou, se tomamos que a série foi bem fiel à versão histórica dos acontecimentos que dramatiza, não tem por que isso ser uma exceção. John, idoso, acamado, com os netos no quarto, é um sonho. É o eco de uma vida que ele não terá. O real William Adams nunca deixou o Japão e constituiu família por lá. Outro ponto que nos diz que é um sonho, um delírio após a morte de Mariko, é que John, idoso, está segurando o crucifixo, mas na verdade ele o jogou na água quando ele e Fuji estão no bar. Ela coloca as cinzas do marido e do bebê na água e John o crucifixo de Mariko. Os dois deixam os mortos irem para que possam seguir com suas vidas, Fuji como freira e John como almirante de Toranaga. Yabushiji foi preso, sentenciado a cometer seppuku. O destino do Pikachu, inclusive, estava traçado desde o começo, porque por várias vezes o vimos reescrevendo seu testamento, o que ele via quase como uma arte. Seu último desejo foi ser deixado ao relento para servir de alimento aos bichos. E é na execução de Yabushiji que temos a confirmação de que o céu carmim foi Mariko, que a resiliência de uma única e extraordinária mulher conseguiu o que um exército não conseguiria. Para uma série que nos mostrou tripas à vontade, foi refrescante não ter um close da morte do Pikachu assustado. Todo esse último episódio foi maravilhosamente calmo, cheio de momentos de contemplação e conversas definitivas. O único vislumbre de um exército foi um flash forward e sem nenhuma gota de sangue derramada. Esse final nos lembra o que Toranaga realmente acha da guerra. Ele sempre evitou o conflito armado e esteve o tempo todo estudando o vento para ter certeza do que armar. Ele toma o poder fora de tela, derramando bem pouco sangue se comparado com outras tomadas. Belíssimo final de Shogun. Eu já sei que tem pessoas que não gostaram desse final. Eu particularmente gostei. Eu acho que foi condizente com o que a série vinha mostrando sobre o Toranaga. Eu realmente achei que a gente poderia ter alguma cena de batalha, mas parece que já é um clássico de contar essa história de Shogun não ter a cena da batalha de Sekigahara, porque essa história não é a história da batalha, não é a história do conflito de exércitos, não é uma história da força bruta. Na verdade, é uma história sobre maquinações e pensamentos e como o Yabushiji fala pro Toranaga. Qual é a sensação de você moldar o vento ao seu querer? E o Toranaga responde: eu não moldo o vento, eu apenas o estudo. Shogun é sobre esses subterfúgios, sobre a inteligência e as armadilhas e as maquinações mesmo de Toranaga. E claro, sobre a presença desse inglês, o John Blackthorne, nesse universo completamente alienígena para ele, navegando entre uma nova cultura, se apaixonando pela Mariko, esse amor proibido, e fazendo
fadado a terminar em tragédia. Então acho que por isso que nós não tivemos uma grande batalha em Shogun, apesar de termos ali tido algumas construções naquele episódio em que o filho do Toranaga explode o emissário do Ishido com os canhões, né? Ali a gente achou que ia ter uma batalha, que ia ter um negócio grande, mais sanguinolento ainda do que foi aquele episódio. Vários momentos de sepulcro. A gente teve vários momentos com pessoas suicidas o tempo todo. Nesse último episódio, o Jon estava suicida por causa da morte da Mariko, né? A dor da perda dela tão grande, tão dilacerante nele. Claro que o Toranaga não deixa que aconteça, porque o Jon faz o Warlord sorrir. Essa é a razão que o Toranaga dá pro Yabushiji. Por que ele mantém o Jon a todo custo? É porque o Jon me faz sorrir. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha com seus amigos, não deixa de assinar o canal, deixa aí nos comentários o que você achou desse último episódio. E por hoje é isso, depois eu volto com mais. Até!